Eu tenho percebido que estruturar um processo de venda é um processo um pouco complicado, mas ele é muito fácil de você deixar ele mais complicado do que ele já é. Porque da onde vem esse tipo de reflexão? Fechei o meu primeiro cliente recentemente, o projeto está na etapa final de validação e tudo mais. E aí um desafio muito grande é conseguir mais clientes, conseguir o segundo cliente, né? O primeiro cliente ele veio de uma, a gente chama de cold call, né? Uma ligação fria, uma prospecção, onde eu liguei para o estabelecimento, falei com as pessoas e pedi informação, falei com o dono, cheguei no dono, fechei. Só que não tem um pouco de. E aí não é nem assim, autossabotagem, mas tem um pouco de sorte envolvido nisso que, obviamente, para eu conseguir essa venda eu tive que ir ligar, falar e tudo mais, então eu tive que executar. Mas da maioria das outras vendas, na maioria dos contatos que eu já entrei em contato dessa forma, isso não aconteceu. Então vai ter um evento, uma conjuntura de coisas ali para acontecer que vão permitir que uma venda desse tipo seja fechada. E esse tipo de correlação, esse tipo de ação, não dá para ser medido. Porque você não consegue ter um certo controle, você não consegue deixar um pouco mais previsível a quantidade de receita que você vai gerar, a quantidade de oportunidades que você vai gerar. E eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu tenho feito esses processos de prospecções ativas e frias com consistência, mas não num grande volume todo dia. Então, consistentemente, então todos os dias eu prospecto 5, 7 clientes, 3 clientes, alguma coisa assim. Nem todos os dias tem a mesma cadência. Numa esperança, que talvez seja uma esperança falsa, que o primeiro cenário ele se repita. Se for num jogo de números, então se eu fizer com 1.000, provavelmente esses contratos vão fechar. Mas a gente olha no. Quando a gente traz para essa equação o aspecto do tempo, cara, para eu sozinho falar com 1.000 pessoas e se eu falo com 7 por dia, vai demorar muito tempo, vão demorar muitos dias para ter uma venda, porque depois que uma venda ela passa por uma qualificação, então nem toda pessoa que eu agendo uma demonstração e tudo mais acontece. Pensando nisso, hoje eu fiz a compra de um livro chamado Receita Previsível, que basicamente é um livro sobre a promessa é que ele torne o seu processo de receita, quando os clientes vão entrar, previsível. Ele traz algumas coisas ali que são interessantes, mas no final do dia, e aí esse é o gancho, esse cenário todo é o gancho para a introdução desse vídeo, vender é oferecer na hora certa, no local correto, o produto que é correto para a pessoa correta. Então, resumindo muito mais ainda, vender é oferecer algo que alguém quer comprar. Essencialmente é isso. Oferecer algo que alguém quer comprar. Só que isso é simples, mas ao mesmo tempo traz uma série de camadas em volta que se a gente não se atentar e a gente não tomar cuidado, vai ficando complexo. Então o livro, até o momento, eu comprei o livro hoje, tá? Eu comecei a ler o livro hoje, eu parei, eu tava 32% de leitura já, então eu li relativamente bastante agora à noite. Ele sempre passa que uma estrutura de venda tem inbound, outbound, acho que e é uma abordagem bem 2017, assim, início do marketing digital, porque não é um livro novo, não é um livro recente. E quando você começa a complicar isso, quando você olha e vê essa estrutura, você pode ficar um pouco travado, principalmente se você está começando uma jornada sozinho. Então, os termos que foram usados no livro, eles não são novos, para mim, particularmente, por já ter trabalhado nesse tipo de ter interagido bastante com a área comercial e tudo mais. Então, os termos não são novos, mas a perspectiva que ele coloca de organização desse racional é um ponto bem interessante. E aí, quais são os desafios, as reflexões que eu tenho no momento? Primeiro, será que vale a pena manter esse processo de ligação fria? Porque apesar de ser algo mais rústico, né, você pega, liga, oferece e tudo mais, você conta muito com a sorte. Então você tem pouca previsibilidade e, consequentemente, pouco controle. Uma vez que isso seja abandonado, será que o próximo caminho é ir para a geração de conteúdo online? E eu, assim, e aí eu vou falar uma frase que eu não gosto muito, que é o eu acho, mas
tá bem saturado e para você chamar a atenção, você tem que ser muito apelativo. Então, o tipo de conteúdo de impacto e pá, uma coisa assim e tal, não é o meu perfil, não é um ponto forte de habilidade que eu posso usar. Para mim é muito mais fácil fazer uma construção de relacionamento com conteúdo e é uma venda que você tem um processo educativo antes de você vender, então você ensina antes de vender para poder colocar isso no ar. E esse é o ponto. E o terceiro ponto é: existem formas de fazer isso sem recurso financeiro, sem investir em campanhas de Google Ads, sem investir em campanhas de Facebook Ads. E aí, o que eu tenho pensado sobre isso, esse vídeo não tem respostas, tá? É só um momento que eu resolvi gravar. Pensando sobre isso, não tem como eu tirar conclusões sem testar. Então, eu preciso elaborar um teste onde eu consiga distribuir essa mensagem. Só que o principal desafio aqui não é o conteúdo. Eu acho que não é o conteúdo em si. Eu acho que é chegar na pessoa certa. Porque, assim, pensa comigo. Se a gente está fazendo um processo mais de outbound, por exemplo, que a gente vai, liga, fala diretamente com essa pessoa, a gente está contando com a sorte. E a gente fazendo um por um, essas assim, várias ligações um por dia, a gente consegue fazer menos. Isso, né? E quando você vai começar uma campanha no Facebook, quando eu vou começar uma campanha no Facebook, colocar leads lá e tudo mais, se eu não tenho essa base de leads, é mais ou menos isso. Só que o algoritmo da rede social, ele vai alcançar essas 1.000 pessoas em um dia. Ele vai alcançar essas 1.000 pessoas, não quer dizer que isso vai voltar. Então, quanto mais de receita você colocar nessa ferramenta de marketing, né? Seja o Google Ads, seja o painel da Meta e tudo mais, é uma proporção muito clara de pessoa e alcance, porque eles têm controle disso. Só que ainda assim é jogar uma rede, né? É jogar uma rede, é você tentar, e a sua mensagem, se você tem uma impressão, você é apresentado para alguém, essa mensagem pode ser convertida ou não. A vantagem é que você não tem a dor de tomar um não por telefone e tudo mais, porque muita gente fala que tem essa capacidade, no final do dia não tem tanto. E, tipo assim, é desconfortável, é constantemente desconfortável e tal, e tem pressões envolvidas e tudo mais. Mas eu acho que é o mesmo processo, em essência, só que eu reduzo o tempo. Isso eu fazendo a primeira vez, né? Eu consigo fazer mais e mais rápido. Mas quando eu já tenho uma base de leads, por exemplo, pessoas que visitaram meu site, pessoas que fizeram tal coisa, e isso é massa, tranquilo, aí já é outra história. Mas começando do zero, quando você não tem, talvez, visitas no site, quando você não tem essa base de conteúdo, essa primeira campanha é queimar dinheiro. Com intenção, com objetivo, mas essa primeira campanha é queimar dinheiro. Uma vez que se escolha as campanhas pagas para fazer isso assim, e tudo mais. Então, o que eu estou pensando em fazer? Pegar a receita desse primeiro cliente, que vai fazer o segundo pagamento, e reinvestir em alguns ou um experimento principal pago. E aí pensar num conteúdo, aquela clássica receita do gerar valor primeiro e pedir depois, mas pensar num conteúdo, eu estou pensando junto quando eu estou gravando, que ele seja um diagnóstico e não seja só uma oferta, assim. Tipo, você sabia que... Sabe? Assim, é meio... eu acho que está saturado, tem que testar. Mas talvez um quiz, alguma coisa faça sentido e tal. Porque quando a gente olha para... Porque olhar para isso, quando eu olho para os meus números hoje e para a minha performance de venda, existe um processo replicável uma vez que eu fale com o dono, uma vez que eu fale com quem toma a decisão. Agora, o processo de chegar até essas pessoas que tomam decisão, ele não está estruturado. É meio que ligar e rezar para a pessoa estar lá, ter a boa vontade de repassar o contato. No final do dia, isso é meio que perder tempo, né? É jogar um tempo, perder tempo com algo que não gera nada. Então, quer dizer, gera muita coisa, né? Mas demora mais. Eu espero terminar esse livro amanhã à noite, talvez, muito provavelmente, ou eu acordo mais cedo e dou uma lida nele também. Mas eu tenho outros caminhos que eu gostaria de testar. E tem uns livros sobre marketing aqui que eu preciso revisitar. Mas eu acho que agora chegou o momento, agora que eu entendi
que eu entendi objeções, eu entendi, assim, desafios. No meu momento de prospecção, eu entendi barreiras e coisas do tipo, em abordagens. E eu preciso falar mais com as pessoas que no final do dia fazem o Pix, assinam os contratos, para eu entender o que essas pessoas precisam ouvir para elas fecharem. Porque até o momento eu ouvi o meio do caminho, assim. Então, eu faço algumas perguntas de qualificação, mas quem está respondendo essas perguntas não é quem precisa responder essas perguntas, sabe? Então, é uma baixa eficiência muito grande. Então, temos que usar mais recursos aí, tentar fazer o mais barato possível, assim, regional, definido e tal, mas tem que ter algo diferente. Tem que ser algo diferente, tem que ser algo minimamente criativo. Não inventar a roda, fazer algo mirabolante, mas pensar numa abordagem que faça sentido. Eu acho que é isso. Acho que esse vídeo está ficando muito longo, mas essas são algumas reflexões sobre outbound vendas e estruturar uma área de vendas. Eu acho que o meu ponto agora é estruturar uma área de vendas mesmo, um processo de vendas, onde é definido o que acontece para chegar na pessoa que toma a decisão e o que acontece dali para depois. Isso eu consigo fazer bem, assim, definido bem. Tanto que na primeira abordagem que eu cheguei nessa pessoa, não significa que é uma regra, mas o contrato foi fechado. Vão ter contratos que não vão ser fechados. Mas acho que existem formas melhores de gastar essa energia aí. De prospecção, de venda e tal. E é isso. Vamos pensar em algo diferente. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero no próximo vídeo de reflexões na... Não chega a ser madrugada, né? Noite. Deixa eu ver. 11h30. Tá de boa. E é isso. Vamos ver. Espero que no próximo vídeo eu tenha respostas ou caminhos. Acho que vai ser massa. Valeu. Falou.